conversa hoje em 9 minutos diz muito a respeito da vida íntima do casal, por isso a gente até desejaria, de fato, que ela fosse assistida pelo casal, até para homem e mulher, marido e mulher, entenderem que certas coisas que os acometem na intimidade não são exclusivamente deles. Há situações que se generalizam, mas que ficam, de uma certa maneira, contidas e guardadas e confinadas nas 4 paredes do quarto do casal. Eu vou conversar com o urologista Marco Fabiano Venturi. Ele é um urologista, especialista em urologia, mas tem especialidade também em atendimento de disfunções sexuais das pessoas, masculinas. É com Marco Fabiano Venturi que eu vou conversar agora. Marco, grato pela sua presença aqui de novo, nos oferecendo esclarecimentos para nós, para nossos telespectadores, mas eu quero começar colocando uma questão meia, digamos assim, trepidante. Recentemente, a atriz Cristiane Torlone falou, calejada ela de alguns casamentos, ela falou que toda mulher inteligente perdoa a traição. Bom, eu queria agradecer o convite, de estar aqui na sua mesa, tão famosa e conhecida de 9 minutos. Essa declaração, ela é pertinente. Estudos mostraram que a mulher, aos 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ela vai cada vez mais tendo conhecimento de como o homem é e vai perdoando mais. Por quê? Ela sabe que o homem tem um instinto sexual, o homem tem a testosterona, tem a tendência a buscar isso a vida toda, priorizar o sexo a vida inteira. Então, com o passar dos anos, a mulher vai entendendo mais o homem, vai tendo relacionamentos, vai entender, então ela vai perdoando mais. Sabe que o homem às vezes tem um relacionamento fugaz, um relacionamento ocasional e não é nem afetivo muitas vezes. Então ela vai ter entendimento. Então essa declaração ela é pertinente, sim. Agora, alguns mais radicais dizem que a monogamia brocha. A monogamia, ela é uma coisa que a gente tem que aceitar pelo consenso, pelas religiões, pelos dogmas que existem, mas o homem, ele é um ser que vem de berço feito para ter filhos e procriar e a vida inteira ter o seu pensamento sexual. Então, desejo sexual aceso. Sempre. O homem, existem a queda hormonal, existem os problemas modernos de preocupações, estresse, problemas que existem que podem afetar a parte sexual, mas a tendência dele é a vida inteira, independente da idade, ele ter níveis hormonais normais e pensar em sexo. Então, ele está sempre pensando em sexo. Se ele não tiver uma contrapartida que satisfaça, uma contrapartida que não seja boa, ou que ele acabe tendo alguns problemas com esse relacionamento, ele tende a buscar novos relacionamentos, porque ele está sempre com aquele instinto masculino, instinto de busca sexual. Então, ele está um instinto fértil até para a reprodução. Ou seja, o desejo é datado, então, na mulher. Ou seja, a mulher tem uma fase que ela tem esse desejo na fase da fertilidade, da procriação, mas com o tempo, com o passar dos anos, na mulher o desejo arrefece, diminui. O período fértil da mulher, que ela começa a ovular nos 12, 13 anos, 14, 11, que ela começa a ovular e a menstruar, e ela está fértil a partir daí, até em torno de 50 anos, quando ela é fértil, ela tem um desejo sexual maior, porque ela tem a parte hormonal preparada para engravidar e ter filhos. Então, ela tem o instinto, a vontade sexual, quanto mais jovial, maior. Com o passar dos anos, esse interesse misturado a muitas vezes filhos, misturado com família, misturado com problemas familiares, estresse, cuidado com a casa, preocupações, e vai mudando o foco. Então, o foco sexual, que é aquela de reprodução, muitas vezes não existe mais, ela vai tendo, a prioridade dela vai mudando, a prioridade é maternal, é casa, trabalho, outras coisas, cuidados de familiares, de mãe, sogra, pai, essas coisas, e filhos, e ela não prioriza mais o sexo. Quando ela não prioriza mais o sexo, e o homem sempre pensa em sexo, começa a acontecer alguns problemas no casal. Aí que existem esses problemas. Então, ela vai perdendo com o passar dos anos, como você disse. A gente tem lições básicas de anatomia no ensino fundamental, mas por que não se ensina às pessoas que homem e mulher são diferentes, são feitos de maneira diferente, funcionam de um modo diferente? Deveria existir. Existem cada vez mais, a disciplina vem cada vez mais mostrando a parte sexual,
né, mais cedo possível, porque senão abrem, né, cada vez mais os jovens vêm tendo esse contato visuais, rua, internet, tudo isso vai sendo divulgado cada vez mais e vem melhorando, mas não do jeito que você está falando, que deveria muitas vezes ser divulgado, conversa até mesmo na escola, mostrando as diferenças, mostrando como é o relacionamento, até preparando para um casamento. Dificilmente o ser humano não é preparado muitas vezes para um casamento. Né? O homem, ele recebe a vida inteira da mãe, da mãe dele na porta do banheiro a roupa que ele vai colocar. Ele nem escolhe isso. A mãe dá. Bota essa... E a mulher não, desde cedo ela coloca a roupa, ela escolhe a saia, escolhe o short, ela escolhe. Então a mulher tem uma visão um pouco diferente. Então o homem até isso, ele vem cuidado, não foi preparado. O casal não é preparado às vezes para viver junto. De repente ele sai para casar e não teve essas aulas que você está dizendo. Quer dizer, existem alguns cursos, algumas coisas, mas não são totais. Mostrar essas diferenças que nós temos. O homem é uma coisa, a mulher é outra. Cada um tem sua prioridade e tentam viver juntos. Mas tem que essa vivência tem que ser um encaixe. Um tem que ceder de um lado, outro ceder do outro, entender um com o outro. Você estava falando nós estávamos falando a respeito de diferenças básicas, né? Existe uma farta literatura aí que a pessoa vai tomar conhecimento já na fase adulta. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, aquelas coisas todas que os americanos, que são muito ligados em aspectos comportamentais, estão antenados, né? Mas nem sempre a pessoa tem acesso a essa informação, de entender que o homem funciona diferentemente de mulher, que a mulher tem uma vida sexual delimitada, tem um prazo de validade para a atividade sexual dela, digamos assim, enquanto o homem está com 90 anos, já não tem nem mais genitália, mas se passou uma mulher bonita, o brilho do olhar acende, né? A mulher, ela tem um prazo de mais interesse, mas existem mulheres, muitas mulheres até, depois de certa idade, continuam tendo essa vontade sexual. Mas isso é regra ou exceção? Não é regra nem exceção. Depende muito, mas a maioria vai perdendo esse foco. A maioria perde esse foco, porque os hormônios mudam, a intenção dela de fertilidade mudou, então o sexo para ela seria só para agradar, às vezes, o marido. Você está entendendo? Então, o que acontece? Já o homem não, ele está sempre pensando nisso. Então, o foco às vezes muda. A gente tem que aconselhar casais procuram, às vezes vem só o homem, e eu peço para chamar a mulher, para atender, para mostrar essas diferenças, que nós somos totalmente diferentes. Pois é, mas cada um percebidas essas diferenças, veja bem, percebidas essas diferenças, aí vamos considerar o seguinte, os interesses distintos de homem e mulher na cama, né? A mulher às vezes não está predisposta, não quer, tem uma pouca, como diria, uma pouca apetência, né? Ou uma inapetência sexual, e o homem está ativo. Não significa, no caso, sacrifício para ambos, forçar ela a algo que ela não quer em nome da estabilidade matrimonial? É a mulher que não entende o homem, ela vai estar forçando, como você está dizendo, mas se ela entende que o homem precisa dessa necessidade sexual, muitas vezes para desestressar, tirar as tensões, diminuir uma série de coisas que na vida ele tem essa parte sexual também como uma fuga, um desestresse, uma maneira de aliviar as tensões do dia a dia. Então o homem cada vez que não consegue isso, não tem isso, o que acontece? Ele vai ficando mais estressado, mais mal-humorado, mais grosso, mais estressado ainda, vira uma bola de neve, e a mulher que entende, ela começa a ceder mais. Aí ela tem a busca também de melhorar isso. Ela pode fazer uma reposição, ela pode ter um aconselhamento, ela pode ter usar repositores vaginais para lubrificar melhor, repositores hormonais. Então ela tem uma tendência, ela pode melhorar, buscar ter mais libido, entendeu? Se ela tiver noção que acontece isso com ela, e ela estiver acontecendo, ela pode buscar. Na regra geral, acontece isso que você falou. Isso é uma regra, acontecer. Então, mas ela pode abrir a cabeça e buscar. E aí sim. Agora, voltando à frase original da nossa conversa sobre a declaração do Cristiano Torlone de que mulher inteligente perdoa a traição. Há um entendimento em algumas áreas de que mulher e homem têm percepções diferentes do que seja traição e infidelidade. Ou seja, pela diferença de gênero, a mulher tende sabiamente a entender que, por exemplo, um sexo casual do marido não é traição desde que não haja envolvimento afetivo. De outro lado, o homem até admite, digamos assim, um tipo de paixão, arrebatamento da mulher desde que não haja contato carnal. Sim. Rola assim mesmo? É porque, culturalmente, o homem, ele pode fazer o sexo até mesmo sem saber o nome da pessoa.
Ele não tem envolvimento, ele quer aliviar uma tensão, um estresse, como se fala, esvaziar a vesícula seminal, a bolsa escrotal, a próstata, esvaziar aquilo ali, e ele está querendo desestressar, ter aquela relação, aquele momento de orgasmo, sem muito comprometimento às vezes. Ele gostaria de chegar em casa e ter aquele, por isso existe a masturbação, que alivia alguns, que pode ser temporariamente, complementarmente, falando que pode ser um complemento, porque substitui, alivia a tensão, o desejo sexual. A mulher precisa de um envolvimento físico, gostar da pessoa, para ter até uma lubrificação vaginal na hora do sexo, ela precisa ter um contato maior, gostar da pessoa, gostar de outras coisas da pessoa, gostar de várias coisas, intimidade. Por isso que às vezes o homem, muitas vezes, o machismo do homem não aceita que a mulher tenha envolvimento com outros porque precisa de intimidade. E o homem, a mulher começa a aceitar o homem, essa declaração, porque sabe que o homem, quando tem muitos envolvimentos do homem, não tem aquele envolvimento físico, mas o homem se adapta. O homem, quando ele começa a ter um envolvimento físico com a mesma pessoa, ele se adapta. Se ele gosta, ele quer sempre. Por isso que ele muitas vezes também sofre em relacionamentos que terminam. Ele se adaptou o corpo daquela mulher e ele começa quando ele perde aquilo, ele fica deprimido, caído, choroso. Existe isso também. O homem se apaixona, porque ele se adaptou àquele corpo, ele não trai mais, ele está fixo, e se ele perde, ele cai e vai lá embaixo. Não, mas não há uma situação em que a rotina e a repetição, de uma certa maneira, diminui o estímulo sexual do homem, não? Sim. O homem tem um instinto para ser fértil a vida inteira e procriar. Isso. Então, isso faz com que o homem, com a testosterona, com seus desejos, com seus anseios, ele busque, às vezes, mudar de parceira. Porque é um instinto animal, apesar do homem ser racional, existe instinto animal de buscar parceiras, de variação de parceira. Existe esse instinto de maneira... Agora, quando ele se adapta ao corpo daquela mulher, muitos homens não querem, estão satisfeitos, estão bem. Então, ele não precisa, aí ele está bem. Mas existe esse instinto que tem, muitas vezes, que são acalmados por religiões, por comportamento, por tranquilidade. Por cultura, moral, uma série de fatores que acalmam isso aí e fazem com que... Mas existe essa tendência que você está dizendo. Mas é um exagero, então, afirmar, como alguns antropólogos americanos afirmaram, que a monogamia é uma violência cultural contra o homem. Isso aí é um estudo que você está dizendo, que os antropólogos dizem, e que você levanta essa questão, mas é muito difícil de dizer. O instinto masculino... existe isso, se você for ver alguns animais, o comportamento animal é diferente, né? Muitas vezes você vê que em alguns rebanhos de animal, ou alguns lugares, você tem um homem para um macho né? Para vários daqueles femininos daquela espécie, né? Fêmeas. E muitas vezes muito bem, né? Isso é animal, isso. Agora, é um comportamento... Né? Exatamente, não tem, o homem não, já é racional, ele pode pensar se ele quer isso, se não quer, a mulher vai aceitar, entendeu? Nem todo homem é um MC Catra, que tem não sei quantas mulheres, 25 filhos, 24, entendeu? Então a gente tem que saber o que a gente quer na vida, né? Eu convido você a continuar conosco, meu querido telespectador, amanhã na sequência dessa conversa, dessa entrevista com o Dr. Marco Fabiano Venturi. Ele é urologista com especialidade em disfunções sexuais. Até amanhã. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a viver.